Em cada geração, o futebol revela poucos jogadores que podem ser considerados verdadeiros craques. Jogadores esses que enchem os olhos dos torcedores com as suas jogadas diferentes, belos gols e com a quebra de recordes. E em 2023, felizmente teremos mais uma geração de jovens que com certeza irão brilhar por seus clubes e seleções pelos próximos anos. Então se prepare, porque nesse vídeo veremos 10 jogadores jovens que irão bombar em 2023. Começando pelo garoto Bruno Iglesias, jogador de 19 anos que atua no time Castilha do Real Madrid. O Real Madrid conta com uma base repleta de jovens diamantes, mas nenhum brilha mais nesse momento do que o meio-campista Bruno Iglesias. O garoto tem como pontos fortes o drible, técnica, passe, visão, controle de bola, criatividade, chutes de longa distância e finalização. Bruno Iglesias é um meio ofensivo muito versátil. Pode também jogar como ponta, principalmente ponta esquerda, para entrar no jogo ou para se posicionar no meio-campo. Para você ter uma ideia, o jogador de 19 anos foi comparado com o Kaká dentro do Real Madrid. Tá com muita moral mesmo. É mais uma joia vindo de La Fábrica que com certeza vai chegar forte nessa nova temporada. Shola Shoretiri, o atacante do Manchester United, que se sente mais confortável jogando na grande área, é apontado como uma futura estrela do time do Old Trafford, desde que entrou no time sub-19 com apenas 14 anos de idade. Barcelona, Paris Saint-Germain e Bayern de Munique fizeram esforços para levar o Shoretiri, hoje com 18 anos, antes que ele assinasse seu primeiro contrato profissional na Inglaterra, mas todos deram vacilo e o Manchester United o contratou e hoje é considerado um grande achado nos Red Devils. E por lá, o jogador vem chamando cada vez mais atenção. Para você ter uma ideia, ele chegou a quebrar o recorde por ser o jogador mais jovem a atuar na UEFA Youth League. Essa competição é como se fosse a Champions League do Sub-19 e o Shoretiri tinha apenas 14 anos quando jogou por lá. E isso de jogar entre jogadores mais velhos já nem é novidade para o jogador, porque depois ele foi parar no Sub-23 e fez simplesmente 16 gols e 14 assistências em 43 jogos. Mostrou todo o seu talento jogando contra atletas de até 5 anos mais velhos que ele. E também é o jogador mais jovem a defender o United em uma competição europeia, quando jogou numa partida da Europa League com apenas 17 anos. Outros times grandes vinham de olho no garoto e queriam contratá-lo, e isso obrigou o Manchester United a correr para assinar o seu primeiro contrato profissional. O técnico do Sub-23 do United teve muita influência nessa contratação. Ele disse o seguinte sobre o Shola: ele é muito maduro para a sua idade. A maneira como joga, faz diferentes posições e desempenha muitos papéis. Ele já jogou de número 9, jogou na esquerda, jogou na direita, jogou de 10 e tudo que você pedir para ele fazer, com e sem a bola, ele fará. Não é de se espantar que ele ganhe ainda mais chances no time principal do Manchester United. E deixa eu te falar, se o Shola vingar e começar a destruir os adversários, já temos até uma piada pronta: o Shola mais. E o like nesse vídeo, você já deu? Pô, curte aí agora, porque curtindo, você vai ajudar esse vídeo a ser recomendado para outras pessoas que também curtem futebol. Outro jovem da Inglaterra que já demonstrou ser muito promissor é o Kaide Gordon, do Liverpool, vindo do Derby County por 3 milhões de libras, cerca de 20 milhões em reais em janeiro de 2021. O garoto de 17 anos já é o segundo jogador mais jovem dos Reds a marcar pelos profissionais. Com atuações sólidas desde a sua estreia pelo time principal, Gordon desmente aqueles que apontam sua falta de experiência. Os treinadores de Gordon na base disseram ao Goal em 2021 que ele pode fazer qualquer coisa com futebol e ele parece pronto para mostrar sua notável gama de habilidades em Anfield nos próximos anos. E o garoto recebeu elogios do Jurgen Klopp, treinador que não menciona talento especial para descrever qualquer um. Então isso deixa claro que o atacante Kaide Gordon, do Liverpool, tem algo especial. E quando estava no Derby County, foi chamado para os profissionais por nada mais nada menos que o técnico da época, Wayne Rooney. E a lenda do United não economizou nos elogios ao Gordon. Kaide é um jogador fantástico e muito especial. Ele treina no mesmo nível, se não em um nível melhor,
de muitos outros jogadores do time principal. Ele foi recomendado a Klopp pelo assistente técnico do Liverpool. Ele tem essa habilidade natural de estar na área entre as traves para marcar, mesmo quando o cruzamento vem do lado oposto, por exemplo. Não são muitos os talentos que têm isso. Esse garoto promete para 2023 em diante. No futebol brasileiro também temos atletas jovens com um talento surreal, que é o caso do garoto Endrick, jogador do Palmeiras que já foi vendido para o Real Madrid por aproximadamente 404 milhões de reais. No momento que gravo esse vídeo, o Endrick tem apenas 16 anos de idade e só se juntará ao clube espanhol quando completar 18 anos em julho de 2024. Ele promete ser o novo fenômeno do futebol brasileiro. Endrick é talvez o jogador mais jovem desde Neymar e Vinícius Júnior a encantar os torcedores dos 4 cantos do país. O jovem de 16 anos, descrito como uma força da natureza por quem o lançou para o esporte, já jogou com o time principal do Palmeiras depois de liderar a equipe da base ao título da Copinha em janeiro de 2022. Endrick marcou 6 gols em 7 jogos ao longo do maior torneio sub-20 do Brasil. E além de ganhar o título do Palmeiras na Copinha, foi autor do gol mais bonito e melhor jogador da competição. Endrick tem 3 gols em 7 jogos pelo profissional e diversas outras marcas impressionantes. Além de ter sido inscrito pelo Palmeiras na Libertadores de 2022, ele foi campeão brasileiro no mesmo ano. Ser campeão nacional tão jovem é uma marca realmente incrível. Endrick estreou no futebol profissional com 16 anos, tornando-se o atleta mais jovem a ter disputado uma partida oficial pelo Palmeiras. Seu primeiro gol entre os profissionais também é histórico. Ele é o mais jovem a marcar com a camisa do time paulista. Marcou o gol mais jovem que Neymar e Messi, por exemplo. Com o título do Brasileirão 2022, Endrick se tornou o primeiro jogador do Palmeiras a conquistar pelo menos uma taça pelo Sub-11, Sub-13, Sub-15, Sub-17, Sub-20 e pelo profissional. O Endrick tem muita capacidade de drible, explosão e é muito letal na frente do gol. Esse garoto tem tudo para se tornar um jogador fenomenal e eu espero mesmo que ele vingue. Outro jogador brasileiro que já é promessa mundial é o Matheus França, do Flamengo. Em janeiro de 2022, algumas notícias apontavam que o Manchester City estaria pronto para oferecer um caminhão de dinheiro para contratar Matheus França nos próximos meses. E é fácil entender o porquê. França, hoje com 18 anos, estreou no time profissional do Flamengo na temporada de 2021, após um ano mágico nas categorias de base, e deve se tornar uma estrela em ascensão do futebol brasileiro nos próximos anos. O Real Madrid também demonstrou interesse em contratá-lo, embora a multa rescisória de 100 milhões de euros, em torno de 547 milhões em reais, colocada em seu novo contrato de 5 anos, que ele assinou no início de 2022, possa atrasar potenciais interessados em França, pelo menos por enquanto. Para se ter uma ideia, a maior venda da história do Flamengo foi a de Vinícius Júnior, que foi vendido para o Real Madrid por 45 milhões de euros, 164 milhões em reais. O garoto já mostrou ter um grande poder de decisão, isso porque juntando a estreia da Copinha, o Campeonato Brasileiro Sub-20 e a Copa do Brasil Sub-17, Matheus França fez 15 gols em 15 partidas. Além disso, deu 14 assistências e se mostrou efetivo em 29 participações diretas em gols do Flamengo. É mais uma joia saindo diretamente do ninho do urubu. Saindo do futebol brasileiro, vamos falar agora de um jogador norte-americano, o Gabriel Slodina. Os Estados Unidos têm uma forte tradição de produzir excelentes goleiros, e há uma chance de que Gabriel Slodina possa se tornar o melhor deles. O jovem do Chicago Fire já é o mais novo arqueiro a não sofrer gols em um jogo na história da MLS, com atuações que lhe renderam várias convocações para a seleção principal dos Estados Unidos. Em 2022, o Chelsea o contratou. Segundo o jornalista Fabrício Romano, os valores da negociação giram em torno de 15 milhões de dólares, cerca de 78,5 milhões na cotação do dia, mas o valor pode aumentar caso o atleta bata metas estipuladas em contrato. O garoto de 18 anos vem sido comparado a grandes como Oblak, Buffon e Manuel Neuer desde a sua estreia no profissional, em agosto do último ano. As principais características do Slodina são os excelentes reflexos, bom posicionamento, saída do gol e uma precisa reposição de bola.
Brian Oko. O Red Bull Salzburg fez certa fama por formar alguns dos melhores jovens atacantes do mundo nos últimos anos, como por exemplo o Cometa Haaland, hoje no Manchester City, mas também tem algumas estrelas em potencial quando o assunto é defesa. Brian Oko é a prova disso. Aos 19 anos, ele já é apontado como um futuro zagueiro de ponta e já aproveita seus anos em Salzburg para evoluir cada vez mais. Brian Oko nasceu em Houston, no Texas, Estados Unidos. Ele tem nacionalidade suíça e raízes nigerianas. O zagueiro de 19 anos é um forte trunfo do Red Bull Salzburg. Mas o que diferencia Oko de outros zagueiros da sua idade? Bom, ele é muito físico, luta bem e é forte nos duelos. Ele defende bem, mas como bônus, ele é um bom jogador na fase de construção, graças ao fato de estar confortável com os dois pés. Isso para um jogador moderno é uma vantagem incrível, disse Mauro Lustrinelli, técnico da Suíça Sub-21. Esse garoto você já deve conhecer, isso porque com apenas 20 anos, ele já é titular absoluto do Barcelona e da seleção espanhola. Em 2021, Pedri foi vencedor do prêmio Golden Boy, atribuído ao melhor jogador Sub-21 atuando na Europa. Pedri pode desempenhar qualquer papel no meio-campo com sua versatilidade, fazendo dele um jogador do Barcelona por excelência. Ele tem um toque cuidadoso na bola e uma leitura natural do espaço, e posicionamento para jogar de uma forma inteligente nas entrelinhas. Seu equilíbrio permite que realize mudanças de direções rápidas, que podem fazer os oponentes parecerem bobos. Pedri é maravilhosamente habilidoso e pode distribuir a bola através de uma grande variedade de formas. As suas capacidades de chute também já foram comprovadas. O Pedri é um dos grandes nomes na Europa e vem se destacando cada vez mais pelo Barcelona. Tenho certeza que veremos falar muito dele nos próximos anos. Outro jogador do Barcelona que tem um potencial incrível é o Gavi. O jovem atleta tem apenas 18 anos e já é considerado uma joia na equipe espanhola, além de ser um dos jogadores mais jovens da seleção da Espanha. Pablo Gavi, de 18 anos, é formado nas categorias de base do Barcelona, da Espanha, nascido na cidade de Andaluzia de Los Palacios e Vilafranca, em 2004. Na verdade, o Barça o tirou das categorias de base do Real Betis, quando ele tinha apenas 11 anos. Apesar da pouca idade, já demonstrou personalidade e foi peça do time titular da Espanha na Copa do Mundo. Na goleada em cima da Costa Rica, por exemplo, marcou um dos 7 gols e se tornou o jogador mais jovem a fazer gols na Copa do Mundo com a camisa da Espanha, e o terceiro mais jovem da história da Copa, atrás somente de Pelé e de Manuel Rosas do México. Além disso, ele também se tornou o jogador mais jovem a iniciar um El Clásico desde 1941. O Gavi conquistou em 2022 o prêmio Golden Boy. Ele também recebeu esse ano o prêmio Copa, da revista France Football, o mesmo que oferece a bola de ouro. O meio-campista possui habilidades técnicas e compreensão tática, semelhante a muitos que treinaram na base do Barcelona. Além disso, o jogador se destacou por sua capacidade de controle de bola, com passes curtos e preciso para organizar sua equipe. Uma característica subestimada de Gavi é quando ele deixa seu papel de meio-campista para atacar a área de pênalti quando surgir a oportunidade, assim como ele fez em seu primeiro gol em Copas do Mundo. Ele pode atacar e pode defender e pode ditar o jogo no meio-campo. O seu valor de mercado atual é de quase 500 milhões em reais, segundo o Transfermarkt. E assim que Gavi completou 18 anos em agosto de 2022, o Barcelona fez um acordo de 4 anos com o jogador e tem uma cláusula de rescisão fixada em 1 bilhão de euros, sendo assim um dos jogadores mais valiosos do futebol atual. O meio-campista Jude Bellingham foi um dos destaques da Inglaterra na Copa do Mundo do Catar em 2022. Com apenas 19 anos, o jogador é tratado como uma das promessas do futebol mundial. Atualmente joga pelo Borussia Dortmund, da Alemanha, mas, ao que tudo indica, deve deixar o clube em breve. Com grandes atuações na Copa do Mundo, Bellingham passou a chamar a atenção do mercado de transferências. Jude Bellingham foi o grande destaque do time inglês no Catar, com 2 gols, mas não apenas isso, jogando com o tão falado futebol moderno. É firme na marcação e extremamente habilidoso na armação de jogadas. E nas últimas semanas, o nome do meio-campista está sendo especulado em diversos clubes, como Manchester City e Real Madrid. O diretor esportivo do Dortmund, Michael Zorc, disse o seguinte sobre Bellingham:
anos. Ele tem uma surpreendente quantidade de qualidade, com ou sem a bola, e também tem uma mentalidade forte. Nós imediatamente enxergamos Jude como um reforço para o time principal. Se tudo ocorrer dentro do esperado, mais um jovem talento explodirá no Borussia Dortmund em breve, e muito provavelmente será um grande nome para o 2023. Vale enfatizar que esses jogadores foram selecionados por seu potencial, mas claro que há uma possibilidade de alguns deles não conseguirem realmente vingar como esperado. Vamos acompanhar de perto como eles se sairão em 2023. Você sentiu falta de algum jogador nesse vídeo? Comenta aí. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Valeu!